João capítulo 6, versículo 12, falávamos hoje de manhã, nós, desde o mês passado, começo de maio, primeira semana de maio, nós começamos a abordar mais a fundo, esse tema aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. E fazendo um paralelo, uma comparação com a vida financeira, com a prosperidade. Porque a prosperidade, ela é uma capacidade de multiplicar, é uma capacidade de crescimento, é uma capacidade de você ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida. Então, desde o começo do mês de maio, estamos terminando hoje, vamos terminar hoje essa série de mensagens, fazendo essa comparação. Então, se você perdeu alguma mensagem, pastor, eu gostei de tal mensagem, queria estudar um pouco mais sobre essa mensagem, pode depois nas redes sociais aí do pastor Jaime, tanto no Facebook quanto no YouTube, e está tudo registrado lá. João capítulo 6, versículo 12, diz assim: quando já estavam satisfeitos, ele disse aos de seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que se não perca nada. Aqui ele está na versão, se não me engano, NTLH. Quando estavam satisfeitos, ele disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que se não perca nada. Então Jesus foi lá, tinham aproximadamente 5.000 homens, ali naquela região onde estava Jesus pregando, fora crianças e mulheres. Então, segundo alguns estudiosos, nós não temos essa informação, mas alguns teólogos lá, historiadores, dizem que era em torno de 20.000 pessoas, o que torna o milagre muito maior. Mas a Bíblia fala de aproximadamente 5.000 homens, mas além havia crianças e mulheres. Então Jesus, de 5 pães e 2 peixes, conseguiu alimentar toda aquela multidão. Mas não é um pedacinho só de pão, um pedacinho de peixe. Todos estavam ali, satisfeitos, já estavam satisfeitos. Estava todo mundo com a barriga cheia. Quer mais um pedacinho de pão? Não, já está ótimo, está muito bom. Aí Jesus falou o que então? Pode jogar fora, vamos embora. O que ele fez? Recolham tudo para que nada se perca. Hoje nós vamos falar sobre desperdício. Jesus não é nem um pouco a favor de desperdício. Ele olhou ali, não, vamos guardar tudo aqui, não vai perder nada. Não vai se perder nada, não podemos desperdiçar nada. O que eles fizeram? A Bíblia não fala, mas eu creio que dividiram entre eles ali, mas não se perdeu aquela comida, aquele milagre não foi perdido. Nós temos que entender que não só na vida física, na vida espiritual, também nós não podemos desperdiçar aquilo que Deus está nos dando. Cada palavra que você vem, cada mensagem que o pastor aqui prega, como missionário está aqui, o pastor Jaime, os outros pastores que pregam aqui durante a semana, cada palavra, cada mensagem é algo, é um alimento que Deus está me dando e eu não posso desperdiçar. Eu não posso jogar aquele alimento fora. E quantas vezes nós desperdiçamos, nós jogamos. Vem aquela palavra, igual a parábola do semeador, veio primeiro a semente e foi jogada à beira da onde? À beira do caminho. As aves do céu vieram comer a semente. É aquela pessoa que ouve a palavra, mas a Bíblia diz que o diabo vai e rouba do coração daquela pessoa a palavra. É aquela pessoa que está na igreja, o pastor Jaime sempre fala, o corpo presente, mas o espírito está longe. E quando sai do culto, o pastor pergunta: o que você entendeu da palavra? Ela fala o quê? Não entendi nada. Não lembro. Deu um branco agora. Nossa, o pastor tinha falado uns negócios de ave lá. Não sei mais o que era. Já esqueceu, já não guardou. Porque se nós confiarmos no cérebro humano, ele esquece, sim ou não? Quem lembra o que já tomou de café da manhã hoje? Tem gente que já... Ixi, pastor. Agora a pergunta, acordou, colocou qual pé primeiro? Foi o direito ou foi o esquerdo? Depois, o que fez em seguida? Muitas coisas nós já o quê? Já esquecemos do dia de hoje, que o cérebro, ele fala o quê? Não, isso aí não é importante, então não vou guardar. Em relação às coisas de Deus, aí que nós temos que vigiar mesmo. Que o cérebro, ele tem mais facilidade de guardar outras coisas do que o quê? Do que as coisas de Deus. Porque é a carne. Para a carne, isso não tem proveito. Por isso que a Bíblia fala que devemos andar em espírito. E não cumpriremos os desejos desenfreados da carne. Então temos que andar ligados com Deus para que não venhamos a desperdiçar nada. Na vida física, na vida financeira, que nós falamos hoje, o que é um desperdício? É um gasto desnecessário.
É um gasto que não vai trazer para nós um retorno. Olha o que diz aqui Isaías 55, versículo 1. Aí eu vou pedir só para colocar na versão corrigida, por favor. Isaías 55, 1, depois você volta na NTLH. Diz assim: ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O que o pão faz para nós? Ele nos alimenta, ele nos dá um retorno. Então, o meu dinheiro não pode ser gasto com aquilo que não vai me trazer um retorno. Tem coisas que vão trazer prejuízo, tem coisas que vão nos prejudicar. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com as minhas ações. Tudo que o homem planta, ele colhe. A Bíblia conta a história de Noé. Noé era um homem justo, temente a Deus, um homem sincero. No meio de uma geração pecadora, Noé se destacou, porque ele era temente a Deus. Ele fez o quê? Não vou fazer como essa multidão, a geração. Então Deus foi lá, escolheu através de Noé para construir a arca. Noé salvou ali, através da vida de Noé, a humanidade foi salva. E a Bíblia diz que depois que a arca repousou lá no Monte Ararat, Noé saiu, fez sacrifício, adorou a Deus, tudo e tudo mais. E Noé plantou uma vinha, diz a Bíblia. Ele poderia plantar qualquer fruta. Ele plantou uma vinha. E a vinha produz uva. E a uva produz um suco de uva que, fermentado, vira o quê? Vira o vinho. E a Bíblia diz que o Noé bebeu do vinho e se embriagou. Ele colheu do fruto que ele plantou. Se ele plantasse morango, fizesse um suco de morango, ele ia ficar bêbado? Se ele plantasse maçã e fizesse um suco de maçã, ele ia ficar bêbado? Não, mas o que eu quero que você entenda? E naquela embriaguez ele se descobriu e ficou nu na sua tenda. Um filho dele, o Cã, o mais novo, quando entrou, não tinha estrutura para ver aquilo. Ao invés de cobrir o pai, foi anunciar aos seus irmãos. E o Sem e o Jafé, que entraram lá com todo respeito, de costas, não olharam, taparam ali. Quando Noé voltou a si, ele descobriu o que aconteceu. O que ele falou? Maldito seja Canaã. Mas quem olhou foi o Cã. O Canaã era o filho do Cã. Ele amaldiçoou o neto dele. E depois da história, é só você olhar o que se tornou Canaã. Por causa de uma ação do Noé, toda uma geração foi prejudicada, cresceu debaixo de maldição. Então nós temos que tomar cuidado onde estamos investindo os nossos recursos. Então por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não vai me trazer um recurso? No caso do Noé, aquela plantação para ele não trouxe bênçãos, trouxe maldições. Às vezes a pessoa vai comprar algo e aquilo que ela compra não traz bênçãos. Está trazendo prejuízo. Começou discórdias, começou as brigas dentro de casa. Então nós temos que tomar cuidado, sempre com a direção do Senhor. Aí ele continua: e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Em outras palavras, por que você vai fazer algo que você não gosta de fazer? Eu falava, lembra quando eu comecei aqui os cursos da prosperidade, eu falava que tem muitas pessoas que hoje quando procuram um emprego, elas procuram primeiro o quê? O emprego que paga mais, sim ou não? Ela está lá na escola, na faculdade, ela está pensando, que faculdade eu vou fazer? O que ela pensa? Não vou dizer que todos, alguns pensam o quê? Eu vou fazer tal curso, porque tal curso paga mais. E aí nós vemos infelizmente, muitos maus profissionais, que são pessoas que não trabalham por amor, são pessoas que estão interessadas no quê? No dinheiro. É aquela pessoa que maltrata o cliente, maltrata o paciente. Ah, não, mas toma isso aqui, já está resolvido, isso é uma virose. Peraí, nem investigou o caso direito, nem conversou às vezes com a pessoa, porque é uma pessoa que está interessada no valor. Então ele falou, por que você está trabalhando em algo que você não tem satisfação? Tome cuidado. Aí ele complementa, ouvi-me atentamente, Deus falando, tá? E comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então Deus está falando, se você me ouvir, der atenção, você vai comer o melhor da terra. Ele falou lá no Isaías 1,19. Então nós temos que tomar cuidado com o desperdício. Temos que tomar cuidado. Olha esses dois textos agora de Provérbios. Provérbios 29:3. Primeiro, na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje.
Provérbios 29, 3. Ele vai colocar para nós ali. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Nós temos que ter um amor pela sabedoria. A Bíblia diz que o que é o princípio da sabedoria? O temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Quando eu respeito a palavra, a palavra diz assim e eu cumpro aquilo que a palavra diz, eu obedeço, eu respeito a palavra, eu estou sendo sábio, eu estou trazendo o que para Deus? Alegria. Deus está olhando, opa, meu filho tem alegria. Olha o que ele fala agora. Quem anda com prostitutas desperdiça o quê? Tudo que tem. Esse andar com prostitutas é a pessoa que é guiada, ela é levada pela carne dela, pelos olhos, pelas emoções, pelos desejos, é aquela pessoa que vive pelos desejos dela. Lembra quando eu já li com vocês aqui, Eclesiastes 2:10, que o Salomão disse, tudo que os meus olhos queriam, eu fiz. E no final da vida ele falou o quê? Eu vi que tudo é aflição de espírito. Isso é a opinião dele. Por quê? Porque ao invés de buscar a direção de Deus, ele fez aquilo que ele queria. Ele desperdiçou tudo que ele tinha. Porque o que anda lá com prostitutas, desperdiça tudo que tem. Vai jogar fora. Ao invés de ter lucro, ao invés de investir, ele vai desperdiçar. Olha esse versículo agora que é mais forte ainda. Provérbios 21, 20. Ainda na versão NTLH. Provérbios 21, 20. Olha só o que diz agora. O homem sensato, o homem prudente, o homem inteligente, o homem sábio, tem o suficiente para viver aonde? Na riqueza e na fartura. Se nós pedirmos a Deus essa direção, seguirmos a direção do Senhor, seguirmos a palavra, nós seremos pessoas sensatas. E essa sensatez irá nos trazer riqueza, irá nos proporcionar uma vida organizada, que nós já aprendemos aqui. O organizado, ele vai prosperar. Mas olha o que acontece com o desorganizado. Mas o insensato, não. Porque o que ele faz? Gasta tudo o que ganha. Misericórdia. O insensato é aquela pessoa sem sabedoria, que ela esquece do dia de amanhã. Para ela só existe o hoje. Para ela, aquela promoção é só até hoje. Para ela, ela precisa comprar aquela blusa hoje, precisa comprar o sapato, precisa comprar algo hoje, ela tem que gastar o dinheiro. Tem pessoas que enquanto não vê lá o zerinho na conta, ela está o quê? Vai gastando. Opa, tem 10 reais, deixa eu ver o que eu posso comprar com 10 reais. Vai lá e gasta. Não, pastor, mas dinheiro é feito para se gastar. Cuidado com o dia, cuidado com o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Existem imprevistos. Ah, pastor, mas eu estou negativado lá, até expliquei de manhã, que às vezes a pessoa está negativada, não é porque ela tem prazer em viver negativada. Não, pastor, eu amo, está com menos ali na conta. Não, às vezes ela teve um imprevisto, como eu falei, às vezes tem que pagar alguma coisa a mais e acaba acarretando isso. Mas o insensato, ele vai gastar tudo que ele ganha. O sensato, ele vai sempre deixar o quê? Uma reservinha. Ele vai sempre guardar ali. Opa, esse aqui, sobrou tanto esse mês, Deus, vou deixar guardado aqui. Nós vimos aqui na semana passada, Eclesiastes 11, 2. Pode ser nessa versão mesmo? Eclesiastes 11, 2. Olha o que fala. Na semana passada nós vimos lá na versão corrigida, diz, reparta o teu pão com 7 ou com 8 pessoas. Aqui olha como que ele explica para nós. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então ele está falando para nós pegarmos nosso dinheiro e não gastarmos tudo. Ele até orienta, em algum momento, invista, aplique o seu dinheiro, veja o que é um investimento, uma coisa rentável. Tem pessoas que falam, não, pastor, eu vou investir na Mega Sena. Mega Sena, você está investindo ou você está desperdiçando? Quando você investe, é que você tem certeza que vai ter o quê? Vai ter um retorno. Pastor, o investimento lá eu não tenho certeza, então não invista. Agora, se você tem certeza, o que você tem que fazer primeiro? Tem que conhecer a área, não é sair pegando dinheiro, já não vou. Eu ouvi meu amigo falando que é assim. Não, primeiro conheça a área.
Eu estava até falando de manhã, a Mega Sena, a pessoa está lá, não, Deus, olha, 60 milhões, Deus, mas eu vou investir aqui, Deus, 10, não sei nem quanto que é, 10 reais para me ganhar os 60 milhões. Você não tem certeza. É por isso que é uma coisa do quê? Um jogo de azar, né? Que se fosse jogo de sorte, já fala, o próprio nome já fala, é um jogo de azar, porque não vai dar certo. E a pessoa começa a viajar, né? 60 milhões. Imagina eu ganhando 60 milhões. Aí começa a olhar na internet lá, casas por R$1 milhão. Ela começou a pensar o quê? Vou comprar umas mansões. E ela esquece de viver a vida real, mano. Começa a viver só no mundo da imaginação. Olha, com 60 milhões eu posso comprar, um exemplo, 40 dessas casas. Aí eu posso comprar um carro. Ela começa a olhar lá, esse carro. Esquece da vida, mano. Esquece de trabalhar, de conquistar o que é dela. Nós não temos que viver no mundo da imaginação, sonhando, imaginando. Quem sabe um dia a sorte vira em meu favor. Não, eu vou fazer acontecer na minha vida. Eu vou fazer a minha sorte. Trabalhando, obedecendo a Deus, seguindo a direção de Deus. Porque o insensato, ele vai gastar tudo. O insensato tem 100 reais na conta, ele vai gastar, tem 200, ele vai gastar, mas o sensato, ele não vai desperdiçar. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser agora mesquinha, não, pastor, tem lá, não vou ajudar em nada. Tanto que semana passada nós pregamos sobre generosidade. Se você sentir no coração, ajude. Hoje é para você tomar cuidado para não jogar fora aquilo que é seu. Olha esse caso aqui no livro de Lucas, capítulo 15. Aí pode voltar para a versão corrigida, tá? Lucas 15, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Diz assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aqui é o mais moço, o caçula, o mais imaturo. O que ele pediu para o pai? A parte dele por herança. Geralmente a herança o filho reivindica quando o pai morre. Aqui o pai estava vivo e já queria o quê? Já queria a parte dele. Em outras palavras, pai, não estou nem aí para o senhor. Eu quero a minha parte. Há uma grande diferença quando você herda algo ou quando você conquista algo. Há muita diferença. Quando você conquista, você dá o quê? Valor. O que é conquistar? Quem aqui tem casa própria? A maioria tem. E essa casa você comprou com o suor do seu rosto, foi pagando lá mês a mês. Você olha para cada canto, tem pessoas que construíram a casa, não só compraram. Compraram o terreno e construíram. Que aí o valor é maior ainda que a pessoa dá. Porque em cada cantinho daquela casa, ela vai fazer o quê? Olha, isso aqui foi no tal dia. Eu lembro quando a gente começou a subir essa parede aqui, foi difícil, hein? Aquela época, ela olha, esse quarto aqui, demorou um pouquinho para sair. Eu tive que pagar isso, eu tive que vender uma coisa, vender produto na rua. Eu tive que trabalhar dobrado, hora extra, para eu conseguir quitar. Então, cada canto da casa dela tem uma história. Então, ela dá valor àquilo. Ela não vai desperdiçar, ela vai cuidar bem. Agora, quando a pessoa herda algo, ela não dá o mesmo valor que a outra pessoa conquistou. Isso aqui por quê? Porque aquilo não é dinheiro dela. Aquilo ali não foi ela que ralou. Aquilo ela apenas herdou. Esse rapaz chegou para o pai dele. O pai dele sim conquistou o dinheiro, trabalhou. E ele só chegou e falou o quê? Pai, eu quero a minha parte. Ele não fez nada. Ele não fez nada para ter aquele dinheiro. Como era direito dele, era filho, pediu. Olha o que o pai fez. O pai dele repartiu, né? Versículo 13. E poucos dias depois... Não demorou muito. A pessoa insensata, nós vimos lá, que ela faz o que com o dinheiro dela? Ela gasta tudo. Ela demora para gastar? Esse homem, esse jovem, era imaturo e tinha muito dinheiro na mão. Um jovem imaturo com muito dinheiro na mão vai fazer o quê? Guardar que não vai. Ele vai guardar? Pega um jovem hoje, esses adolescentes de 15 anos, 12, 14 anos, e dá 2 milhões de reais na mão dele. O que ele vai fazer? Não vou dizer todos, tá? Porque nós não generalizamos. Mas a maioria vai fazer o que com 2 milhões? Eita, 2 milhões. Vai querer gastar? Tudo, irmão.
Pega uma criança, melhor ainda, uma criança lá de 8 anos, 6 anos, dá 2 milhões para ela. Chega na lojinha lá e faz o quê? Vai fazer a festa. Olha, eu vou querer todos os pirulitos, vou querer todas as balas, todos os doces, porque na mente dela é isso que ela quer, sim ou não? Ela chega na loja de brinquedos lá e fala o quê? Eu vou comprar a loja toda, porque ela não tem estrutura ou maturidade para pensar o quê? Para esses 2 milhões, eu vou investir, eu vou guardar. Não, ela vai desperdiçar. Então esse jovem não demorou muito, olha o que ele fez. O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para onde? Uma terra longínqua. Ele não queria ficar perto do pai dele. Ele foi para longe. Por quê? Perto do pai, o pai vai fazer o quê? O pai tem regras. Dentro da casa não tem regras? Quem é pai, quem é mãe, põe regras dentro de casa. E mesmo o filho morando perto, o pai vai fazer o quê? Ô filho, cuidado, filho, você está gastando dinheiro, filho. Não é para fazer isso. Na época não tinha WhatsApp, hoje tem, né? Então mesmo o filho morando longe, o pai manda mensagem: ô filho, você está gastando muito. Ô filho, toma cuidado. O jovem imaturo, ele não gosta de ser repreendido. O insensato não gosta de ser repreendido, porque ele acha que a repreensão é uma perseguição. Se nós não amadurecermos espiritualmente, não poderemos prosperar, porque vamos sempre ser aquelas crianças imaturas. Que imagina, Deus me prospera, me dá lá, por exemplo, a pessoa gasta lá, ela ganha 2 mil e gasta 3 mil por mês. Aí Deus vai lá e abençoa ela com 10 milhões. Ela vai gastar quanto por mês? A proporção? 20 milhões. Vai sempre ser uma pessoa endividada. E nós já aprendemos aqui que tudo o que nós fazemos é para a glória de quem? Nós temos que honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. A nossa vida financeira, o nosso casamento, a nossa vida sentimental, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, tudo tem que ser para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que lá fora os homens estão, nos olhando. Os homens nos olham, nos observam, e eles procuram ver em nós algo diferente. Não foi isso que Jesus falou? Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as obras de Deus, as boas obras, aliás, e glorifiquem a Deus. Então esse jovem não queria regras, foi para longe, e o que ele fez com o dinheiro dele longe? Leia ali o final do versículo, não, volta ainda lá. No final do versículo, e ali, o que ele fez? Desperdiçou a sua fazenda, vivendo o quê? Dissolutamente. Todo aquele dinheiro que ele tinha, o que ele fez? Desperdiçou. O que é desperdiçar? Gastar tudo sem ter um retorno. Ele foi gastando. Compra um negócio hoje, compra outro, compra isso. Preciso disso, eu preciso daquilo outro. Quando viu, não tinha mais nada. Tem versões que falam ali, vivendo irresponsavelmente. Nós temos que saber onde estamos gastando o nosso valor. Não estou pregando, não estou dando aula de economia ou de recurso financeiro, que eu também não sou perito nesse assunto. Não estudei para isso. Mas estou falando aqui dentro da palavra, para tomarmos o cuidado com os desperdícios. Com às vezes as coisas que nós vamos gastando, e aquilo vai nos trazer prejuízo. Não dá para ler a história desse homem, nós já estudamos aqui já. O que aconteceu? Perdeu tudo e foi aonde? Foi trabalhar onde? Cuidando de quê? De porcos. E nem ele desejava comer a comida dos porcos, nem o dono dos porcos quis deixar ele comer. Não. Meus porcos vão comer, você fica com fome aí. Ninguém quis ajudá-lo. Por quê? Ele foi desperdiçando. Tome cuidado ao desperdiçar. Olha esse caso aqui também, Gênesis 25. Esse caso agora é uma bênção espiritual, que nós vimos aqui, foi um recurso físico, né? Dinheiro. Agora vamos ver bênçãos espirituais que as pessoas também podem desperdiçar. Gênesis 25, versículo 29. Gênesis 25, 29 diz assim: E Jacó a cozer um guisado. Veio Esaú do campo, e como que Esaú estava? Ali, E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Olha, aqui tem um grande perigo. Essa palavra cansado, ela é perigosa para quem é de Deus. A pessoa que está cansada, porque ela fez muito, isso mesmo, ela fez muito esforço, ela perdeu o quê?
Perdeu energia, vai perder energia, ela vai gastando, ela vai trabalhando o dia todo, e geralmente a pessoa cansada, ela só quer fazer o quê? Só quer repor as energias, como o irmão falou certinho. Só quer dormir, quer chegar em casa, quer dormir, ela só quer se recuperar. O Esaú se esforçou, e ele estava cansado, porque a Bíblia diz que Esaú era um caçador. Então estava correndo aqui, correndo lá, e não resolveu nada. Nós temos que tomar cuidado que muitas vezes nós nos cansamos. Como? Porque estamos correndo atrás das coisas. Só que a Bíblia fala que as bênçãos de Deus, elas virão e nos alcançam. Eu tenho que ficar correndo atrás? Mas a pessoa, ela está cansada porque ela está muito ansiosa. Lembra? Qual foi o diagnóstico que Jesus deu para Marta? Lembra da Marta? Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Jesus sentou-se ali num cômodo e começou a ensinar, dar a palavra a todos que estavam naquela casa. A Maria, irmã da Marta, parou tudo que estava fazendo, assentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir a palavra. O que Marta fazia? Estava Marta distraída em muitos serviços. Marta estava preocupada em quê? Será que Jesus vai querer comer esse pão? Eu tenho tanto pão, eu vou fazer um bolo também, porque tem mais pessoas aqui. Mas além do bolo, eu vou servir esse suco, eu vou servir essa água. A Marta estava preocupada em agradar a quem? A Jesus. Tudo bem, uma preocupação certa, não estava com uma coisa errada, mas não era aquela ocasião. Jesus, quando entra numa casa, ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate a muitos. Foi o que Jesus disse. Então, quando ele entrou numa casa, ele entra para abençoar. Só que a Marta não entendeu. A Marta começou a fazer tal. E Marta, quando viu Maria parada, Marta ficou brava. Jesus, o senhor não vai fazer nada? Vai deixar que minha irmã me deixe servir só? Diz a minha irmã que faça alguma coisa? Em outras palavras, o que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada em muitas coisas. Temos que tomar cuidado, porque às vezes estamos correndo atrás daquilo que não precisamos correr. Às vezes estamos preocupados, não, mas eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso resolver minha vida, pastor, eu preciso fazer. O que eu preciso é ouvir a direção de quem? De Deus. Porque todas as bênçãos virão e me alcançarão. Por quê, pastor? Porque o cansaço, eu tenho que tomar cuidado, que o cansaço me faz tomar decisões precipitadas. O crente cansado, ele vai fazer escolhas erradas. E tem muito cristão cansado. Pastor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Então, porque está agindo errado. Eu falei hoje de manhã, eu estava contando, que quando eu mudei de casa, já tenho 8 anos casado com a minha esposa, acho que fez umas 5 mudanças. E a gente morava numa casa maior, a gente comprou um guarda-roupa de 8 portas. Na época era uma promoção, então a gente comprou. Aí na casa, no quarto, era maravilhoso, cabia certinho. Aí depois teve que mudar para uma outra casa que era menor. Aí para colocar esse guarda-roupa de 8 portas, ali, eu não chamei ninguém não, eu mesmo fui lá, desmontei lá, tirava foto, assim, aí desmontava as portas, tirava foto como estava, eu desmontei e montei tudo normal, né? Para desmontar é mais fácil, né? A questão é que sempre quando você monta, sobra o quê? Sobra uns parafusos, aí você fica olhando, mas esses parafusos aqui, e agora? Tá sobrando, né? E no dia eu estava lá, ia apertar um parafuso, e já estava apertando com as 2 mãos já aquela chave Phillips, criando calo já, e sobrando um pedaço ainda do parafuso. E eu já comecei a pensar, mas está errado. Olha, está sobrando muito, os outros todos foram certinho, esse aqui está sobrando muito, e me esforçando. Aí eu lembrei de uma frase: se está cansando, é porque está fazendo errado. Aí eu falei, não, então tem alguma coisa errada. Aí tirei, olhei de novo, eu medi os parafusos. Aí quando eu coloquei o parafuso certo, foi. E ele encaixou em outro lugar, sem fazer muito esforço. Eu estava ali tentando, forçando, já cansado, que não era a posição normal, de que era em cima, e não estava resolvendo. Às vezes a pessoa está se cansando, porque está fazendo de uma forma errada. A Bíblia diz de Davi e seus soldados. Estavam voltando de uma batalha, chegando à cidade de Ziclag, quando viram a cidade toda queimada a fogo, e levaram cativos as esposas, os filhos e as filhas dos soldados. Qual foi a reação de todos? Começaram a chorar. Tudo isso aqui nós já vimos aqui. Choraram.
choraram até que não houve mais forças. Perderam a força de tanto chorar. E na hora que Davi falou, pessoal, vamos se levantar, vamos atrás dos nossos inimigos, vamos recuperar nossa família. Os soldados falaram o quê? Vamos sim, senhor Davi. Quando começaram a correr, 200 não aguentaram. 200 pararam, olha, não dá não dá, perdemos as forças. Por que perderam as forças? Porque choraram demais, gastaram energia onde não era para gastar. O Esaú se cansou. Não fique cansado. Pastor, eu tenho me sentido cansado. Então, renove as suas forças em Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele renova as nossas forças, Ele dá vigor ao cansado. Por que o Senhor fala isso? Olha o que aconteceu agora em sequência. 30. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom, que significa vermelho. 31. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Quando a pessoa está cansada, nós temos que tomar cuidado, que o diabo sempre vai fazer propostas. Aqui não estou dizendo que o Jacó é do diabo, mas sempre vai vir propostas. A bênção da primogenitura era algo muito sagrado, irmão. O primogênito, ele herdava todas as bênçãos do pai. Todas as bênçãos. O que sobrava para os outros era sempre o quê? Você vai ser servo do seu irmão. A bênção para o próximo. Você vai crescer à sombra do seu irmão. A bênção do primogênito era que você vai herdar tudo, você vai conquistar tudo, seus irmãos vão se prostrar a você, seus irmãos vão te servir. Essa era uma bênção, e era uma coisa muito sagrada, muito séria, era uma bênção de Deus. O Esaú, pouco se lixou para essa bênção. Versículo 32. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Ele abriu mão da bênção de Deus. Ele o quê? Desperdiçou, desprezou. A Bíblia fala que aquele que despreza a palavra, perecerá. Aquele que despreza as coisas de Deus, vai perecer. Resultado, 33. Então disse Jacó, jura-me hoje, jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. O Esaú desperdiçou a bênção. Em outras palavras, eu não preciso disso, ele falou. Estou quase morrendo, estou cansado. Para que eu quero isso? Olha o que a Bíblia ela traz uma visão detalhada sobre esse tema. Hebreus 12. Hebreus 12, 16. Aqui o escritor, ele traz para nós esta visão sobre essa ação de Esaú. Hebreus 12, 16. E ninguém seja fornicador ou profano. O que é o profano? Aquele que debocha ou deturpa das coisas de Deus. Como Esaú, que por um manjar vendeu o quê? O seu direito de primogenitura. Ele vendeu, trocou. Olha o versículo 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado. Depois de um tempo, ele quis a bênção, só que já não tinha para ele mais o quê? Mais volta. Ele já tinha rejeitado. Não, Deus, agora eu quero a bênção. Já era, rejeitou. Porque rejeitou a Deus, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Mesmo chorando, não houve arrependimento. Não houve misericórdia. Não mudou aquela situação. Cuidado, irmão, para você não desperdiçar algo que você não consiga mais recuperar. Isso é para mim, para nós. Temos que tomar cuidado para que não venhamos a desperdiçar algo que depois não consigamos mais recuperar. Ele não conseguiu mais recuperar. Mesmo chorando, não houve mais recuperação, porque ele rejeitou uma bênção de Deus. Não rejeite, não desperdice, pelo contrário, ande sempre na palavra de Deus, e todas as bênçãos virão e te alcançarão.